Paz do Senhor a todos, bom dia. Mais um dia que o Senhor nos concede, pela sua infinita bondade e misericórdia. Quero deixar uma palavra do Senhor para nós nessa manhã, uma reflexão da palavra de Deus, quero compartilhar. E se encontra o Evangelho de João, no seu capítulo de número 10, no versículo de número 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. Jesus, ele está pregando um sermão, falando concernente o seu reino, o reino do seu Pai, falando concernente a um pastor, falando concernente a esse pastor que daria a vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. Jesus, ele é o sumo pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Por nós, ovelhas do rebanho do Senhor. Vamos observar que no Salmo de número 23, glória a Deus, os Salmos de Davi, o Salmo também messiânico, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa linda e maravilhosa. A Escritura Sagrada diz que o Senhor, aleluia, é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Olha a função do pastor. A função do pastor é de guardar, é de zelar, cuidar do seu rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele inspira o salmista Davi no Salmo de número 23, glória a Deus, para falar concernente a um pastor, o cuidado do pastor pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi sabia que o Senhor, como pastor dele, como pastor supremo dele, nada iria faltar para ele. Glória a Deus. Davi, como um pastor, ele sabia muito bem o cuidado que ele tinha que ter com as suas ovelhas. Ele levava as suas ovelhas para o pasto, para tomar conta, as ovelhas do seu pai, Louvado seja o nome do Senhor, seu pai Jessé. E diz a Escritura Sagrada que no Salmo de número 23, ele dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O pastor, ele conduz as ovelhas a pastos verdejantes. Glória a Deus, ele sabe o melhor pasto para levar as suas ovelhas. Glória a Deus. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O salmista sabia que ele não poderia levar as suas ovelhas às águas bravias, águas correntes fortes, porque a ovelha é um animal muito dócil, muito frágil. Essa ovelha, ou a beber dessa água nesse determinado local de água corrente muito forte, ela poderia escorregar, poderia se afogar e até morrer. Mas o salmista, ele tinha o cuidado de levar as suas ovelhas, glória a Deus, a pastos verdejantes, glória a Deus, e a águas tranquilas. Olha o cuidado de um líder, o cuidado de um pastor, de cuidar das suas ovelhas. A Escritura Sagrada diz que o pastor, ele deve conhecer o estado das suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é linda. A palavra de Deus, ela é maravilhosa.
O pastor tinha esse cuidado, glória a Deus, de levar as suas ovelhas e cuidar das suas ovelhas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Glória a Deus. O pastor tem um cuidado de guiar as ovelhas, glória a Deus, a vereda da justiça, instruir a palavra do Senhor, orientar o rebanho que não pertence a ele, mas o rebanho pertence ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi sabia que mesmo que ele andasse pelo vale da sombra da morte, esse é um vale em Israel, né? Israel fica na parte superior, e este vale da sombra da morte, ele fica num vale lá embaixo, em Israel. Louvado seja Deus. Mas Davi sabia que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quer dizer, ainda que o inimigo lá no vale tivesse me esperando, me guardando, tentando de todas as maneiras tirar a minha vida, ainda assim eu confiarei no Senhor. Olha que coisa linda e maravilhosa, ele diz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não temerei mal algum. Glória a Deus. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, ele tinha a vara. A vara serve para correção. A vara serve para que, se porventura a ovelha ela se desgarrar do rebanho, né? Ou aquele dia que a ovelha está meio bravinha, então ele pegava a vara do pastor, com seu cuidado, logicamente, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, e dava uma pequeno tapinha com a vara na ovelha, para que a ovelha volte. Louvado seja Deus, para o rebanho. Olha o cuidado do pastor. O pastor também tinha um cajado. E esse cajado era um cajado também grande, enorme, a qual na ponta do cajado, louvado seja Deus, ele era virado, né? Assim. Para que servia isso? Servia para que quando a ovelha ela caísse num buraco, glória a Deus, ele pegasse a ovelha e tirasse a ovelha do buraco e trazia a ovelha para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o cuidado do supremo pastor. A vara também servia para correção, né? Aleluia, para corrigir. Olha a vara de Deus aí nas nossas vidas, olha, para nos corrigir, para nos orientar. Glória a Deus, a vara serve, ó, chicote. Eita glória! Como é bom a vara de Deus, não é verdade, irmãos? A correção de Deus. Coisa linda e maravilhosa é a correção de Deus. E o Deus também, ele tem o seu cajado. Olha o cuidado de Deus para conosco. Então Davi, como um pastor, cuidou muito tempo de ovelhas. Ele sabia certamente o que a ovelha precisava. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos observar o que diz a Escritura Sagrada também, Isaías, né? No seu capítulo de número 40, o versículo de número 11. Olha o que diz a Escritura Sagrada, Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho,
Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regazo. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Como um pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Estamos todos nos braços do Senhor. Somos cordeiros do Senhor. E como os cordeiros do Senhor, Ele nos guarda, nos livra de todo mal. Como diz o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E ele diz ainda, glória a Deus, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmista sabia muito bem o que ele estava escrevendo através do poder do Espírito Santo. Ó Senhor, prepara uma mesa perante mim. Longe dos meus inimigos? Não, não, não. Na presença dos meus inimigos. Para que eles possam ver, Senhor, a tua bondade em mim. Para que eles possam ver, Senhor, que todo esse tempo o Senhor cuidou de mim, me guardou. Não me deixou com meus pés tombaleasse. Que eu me desviasse do caminho do Senhor. Prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unja, Senhor, glória a Deus, a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor também, quando a ovelha desgarrava o seu rebanho e ele encontrava a ovelha toda machucada, ele limpava a ovelha, se tivesse bichinhos, se tivesse feridas. Glória a Deus. O pastor, ele limpava a ferida das ovelhas. Ele ungia o local. Ele também colocava o vinho, porque o vinho ia amortecer se porventura a ovelha estivesse sentindo muita dor. O vinho naquela época, ou até na época de hoje, para muitas coisas, muitos lugares, o vinho ele serve para amortecer a dor, ou amenizar a dor, como você possa entender melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Passava o azeite também sobre a ferida. Eita glória a Deus, olha aí. Não é desta mesma maneira que o Senhor faz conosco? Ele nos limpa, derrama sobre o azeite espiritual do Senhor sobre nós, nos purifica, nos santifica para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ele diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, certamente. Glória a Deus, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão, te seguirão, meu irmão, minha irmã. Você, meu querido, minha querida, que está ouvindo essa palavra de Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias. Glória a Deus. É a bondade e a misericórdia do Senhor que tem nos segurado, nos fortalecido. Porque o Senhor é o nosso pastor. Glória a Deus. O Senhor sendo o nosso pastor, Ele deu a vida por nós, deu a vida por mim e por você. Eita glória, hein? Olha a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo.
Todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu anunciarei a bondade de Deus. Eu proclamarei a bondade de Deus. Eu cantarei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é poderoso. Jesus é o bom pastor. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Que Deus te fortaleça e te guarde. Shalom, shalom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Eterno para todos sempre.